aqui para mais uma vez fazer o nosso devocional diário. E você que está entrando pela primeira vez nesse canal, aperte o botão inscrever-se que está aqui embaixo. Ative as notificações para você sempre receber do YouTube a notificação de que a gente está ao vivo. E compartilhe bastante essa live. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de amigos, né? Compartilhe essa mensagem, porque hoje nós vamos falar um pouquinho. Nosso tema é Juízes de Deus ficando no gueto. Vocês vão entender a mensagem de hoje, que ela nos abençoou primeiro e com certeza ela abençoará o seu coração também. Amém? Aí para começar nós vamos sempre fazer aquele, né, a gente sempre tem essa logística. Meu esposo ele ora, depois o Nicolas ele vai fazer a leitura do texto, que é 2 Tessalonicenses 3, do 6 a 14. E aí depois a gente vai para o momento de oração e depois a gente conclui. Pai, te agradecendo por mais esse momento, estarmos aqui, Senhor Deus, para te adorar, para aprendermos mais a sua palavra. Glorificado seja o teu nome, Pai. Abre os nossos ouvidos espirituais, nossos olhos espirituais para entendermos o que o Senhor quer falar conosco mais esse dia. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode fazer a leitura, filho. Pode falar lá bem alto, tá? A leitura. 2 Tessalonicenses 3, versículos 6 a 14. Trabalhar e fazer o bem. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, trabalhar e fazer o bem. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todos os irmãos que vivem sem trabalhar e que não seguem os ensinamentos que devemos a eles. Vocês sabem muito bem que devem seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vocês sem trabalhar. Não temos recebido nada de ninguém sem pagar. Na verdade, trabalhamos e nos cansamos. Trabalhamos sem parar, dia e noite, a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês. É claro que temos o direito de receber sustento, mas não temos pedido nada a fim de que vocês seguissem o nosso exemplo, porque quando estávamos aí, demos esta regra: quem não quer trabalhar, que não coma. Estamos afirmando isso porque ouvimos dizer que há entre vocês algumas pessoas que vivem como os preguiçosos, não fazem nada e se metem na vida dos outros. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos com intensidade a essas pessoas que vivam de um modo correto e trabalhem para se sustentar. Mas vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Se alguém não quiser obedecer ao que estamos mandando nessa carta, vejam bem que está falando isso e se afaste dele para que fique envergonhado. No entanto, não o tratem como inimigo, mas o aconselhem como se aconselha um irmão. Amém. Então o versículo que eu quero destacar é esse, é o versículo 15. No entanto, não o tratem como inimigo, mas o aconselhe como se aconselha um irmão. Essa carta foi uma carta de Paulo escrita à igreja de Tessalônica. E essa parte do versículo 6, né, no capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, do versículo 6 até o versículo 15, eu coloquei até o 14 no tema, mas é até o 15. Eles falam de trabalhar e fazer o bem, né, não viver na ociosidade. Não viver de forma ociosa, porque tinha alguns irmãozinhos que não estavam trabalhando, estavam vivendo de forma ociosa. E aí, o que eu queria destacar não é sobre a questão, né, de não querer trabalhar, né? A gente pode falar sobre esse assunto uma outra live, mas o que eu quero destacar aqui é como que as pessoas deveriam se comportar com esse tipo de comportamento, que é o que Paulo exorta os irmãos na carta, né? Se alguém não quiser obedecer ao que estamos falando, que se não trabalhar, também não come. Então, como tinha pessoas que não queriam trabalhar, queriam ficar na ociosidade, elas também não deveriam comer, né? E além de ficar na ociosidade, o que elas estavam fazendo também? Elas estavam vigiando a vida alheia.
Por quê? Porque, sabe aquele ditado? Mente vazia, oficina de Satanás, né? Oficina do diabo. Então, toda vez que você está em ociosidade, sua mente está ali vazia, e aí você começa a inventar coisa. Não tem o que fazer, né? Começa a inventar coisa. Então, alguns irmãozinhos, ao invés de trabalhar para ganhar o próprio sustento, e a partir desse sustento, né, eles sobreviverem, não. Eles estavam sem trabalhar, ociosos e vigiando a vida de outros. Mas aí olha o que Paulo fala para como que os irmãos deveriam se comportar com esse. Versículo 14. Se alguém não quiser obedecer ao que estamos mandando nessa carta, vejam bem quem está fazendo isso e se afastem dele para que fique envergonhado. Ou seja, não seja conivente com isso, não se associe a uma pessoa. Tem até uma tradução, eu acho que é a NVI, que fala, não se associe a ele, né, para que ele fique envergonhado. Por quê? Porque não está querendo trabalhar, está querendo, né, ficar na ociosidade, né, e a regra era clara, não trabalhou, não come, né, então não tem isso de ficar cultivando a preguiça nem a ociosidade, não trabalhou, não come. Então, falavam que, o que Paulo estava instruindo na carta? Se afastem dele para que ele fique envergonhado. E por outro lado, no entanto, versículo 15, não o tratem como inimigo. Aí é que está a palavra-chave. Mas o aconselhem como se aconselha um irmão. E aí é sobre isso que eu quero falar, que o nosso tema é juízes de Deus e ficando no gueto. E o que é gueto? Deixa eu até ler aqui para vocês. Gueto, abre aí para mim, faz favor. Enquanto o Gustavo está abrindo, eu vou comentar algo que acontecia muito quando eu estava na sala de aula. Eu dava aula para pessoas de 6º a 9º ano. Era de língua inglesa e era de 6º a 9º ano. Então era uma faixa etária assim, bem diferente, né? Eles chegavam para mim muitas vezes com idade assim entre 8 e 9 anos. Quando eles chegavam para o 6º ano, tinha uns meninos que eram bem novos, né? Bem novos mesmo no 6º ano, 8 anos, 9 anos. E eles saíam no 9º ano, porque eu acompanhava esse crescimento deles quando eles ficavam na mesma escola. Porque como a minha cadeira era naquela escola, se eles continuassem do 6º ao 9º naquela mesma escola, eu acompanhava o crescimento deles. Então era de 6º ao 9º ano. Então eles chegavam de 8, 9 anos mais ou menos, até uns 18, que era quando saía, que tinha menino às vezes que ficava até mais tarde, reprovava, e aí saía com 18 anos. Mas quando não, saía antes. Mas aí o que acontecia muito, principalmente no 6º ano, que eram as turmas dos menininhos mesmo, né, dos mais infantis. Eles ficavam muito assim, toda vez que alguém ia no banheiro ou ia beber água, porque eu não ficava deixando muitos irem ao mesmo tempo, eles ficavam um vigiando o outro, né? Eles ficavam bem assim, professora, fulano foi no banheiro e não voltou. Professora, fulano foi beber água e não voltou ainda. Sabe, as coisas bem de criança mesmo, bem umas infantilidades assim. E aí eu ficava assim, tinha hora que eu tava meio nervosa já, né, alguma coisa que já tinha acontecido, a aula, era a última aula e tudo, eu já tava assim, já uma pilha de nervo, né, às vezes muito barulho de criança e tudo. E aí eu falava bem assim, eu não preciso de carcereiro. Eu não preciso. Aí, tipo, eles já entendiam, ó, para de ficar vigiando a vida do outro, entendeu? Eles já entendiam, porque eu falava logo, ó, não precisa de carcereiro. Então, assim, muitas vezes, o que a gente observa, assim? A gente observa, principalmente no nosso meio cristão, que não deveria ter essas coisas. O que Paulo instrui? Pra gente não tratar as pessoas como inimigas. Não tratar essa pessoa que não estava querendo trabalhar, estava querendo ficar na ociosidade e também estava vigiando a vida do outro, não tratar essa pessoa como inimiga, mas aconselhar como se aconselha o irmão. E aí muito que eu acho hoje, isso eu estou falando da minha opinião, que eu tenho visto assim, da minha caminhada cristã, que hoje, de repente, não precisa nem fazer algo que vá desabonar a fé. A gente não precisa nem fazer esse tipo de coisa. Muitas vezes só da gente chegar no ambiente e sabe aquela coisa, meu santo não bateu com dela.
sabe aquele negócio? A gente já sofre uma discriminação, a gente já sofre um preconceito. É como se dentro da própria igreja, que não deveria ser um lugar onde não se discriminasse as pessoas, onde não julgasse tanto as pessoas, é como se lá dentro mesmo as pessoas vivessem num gueto. O que é gueto? É todo estilo de vida ou tipo de existência resultante de tratamento discriminativo. Então, toda vez que as pessoas se juntam, a gente fala assim, a famosa panela, se junta naquelas panelinhas, é como se estivesse num gueto, onde ninguém entra, ninguém sai. Você não consegue se inserir naquela panela, vamos dizer assim, você não consegue se inserir, e as pessoas que estão lá também não saem para conhecer quem muitas vezes está chegando, para conhecer outras pessoas. Então, assim, eu acho isso muito, é sobre isso que eu quero falar, porque eu acho muito nocivo no nosso meio. Eu acho que é um retrocesso, porque como Paulo está falando aqui para a gente aconselhar como se fosse um irmão, por quê? Quando a gente parte do princípio de que nós fomos salvos pela graça, não é por merecimento, a gente começa a entender que é pelo sangue de Jesus que nós estamos ali. Nós não estamos ali porque a gente dá mais cesta básica, porque a gente está pagando dízimo e por nada disso. A gente não está ali por isso. A gente está ali por causa do sangue de Jesus. Foi pela graça que nós fomos salvos. E a própria palavra de Deus fala para que ninguém se vanglorie. Para que ninguém se vanglorie. Só que, infelizmente, muitas pessoas se vangloriam. Muitas pessoas estão ali buscando ao Senhor e deveriam lembrar sempre que estão ali pela graça. Mas não lembram, simplesmente acham que devem apontar o dedo para o outro, que tem essa autoridade dada por Deus para colocar o dedo na cara do outro e falar: não, porque aquele irmão está fazendo isso, e eu não concordo. Só que quando a gente vê na palavra de Deus, quando a gente olha para a palavra de Deus, a primeira coisa que ela fala é sobre amor. E toda vez que a gente julga o irmão no sentido discriminatório, onde a gente acha assim que a gente não deve nem estar perto, que a gente não deve conversar, que a gente não deve... Ou muitas vezes a pessoa nem fez nada de errado, mas só pelo fato dela não fazer parte ali da panelinha, a gente se fecha naquele grupo ali e é como se as pessoas não merecessem entrar naquele grupo. Só que a gente sempre esquece, as pessoas que estão fazendo isso, ou nós quando estamos fazendo isso, nós esquecemos que é pela graça, não é pelo merecimento. Né? Não é por merecimento, justamente por isso que a Bíblia fala, para que ninguém se vanglorie. Porque imagina só, se fosse assim, se para ser salvo eu precisasse doar não sei quantas cestas básicas, que muitas vezes é um comportamento que pessoas que não são cristãs fazem, que acham que tem que pagar penitência, que acham que tem que, pecou, tem que ler não sei quantas salve rainha, quantos terços, faz não sei quantas orações, salve rainha, e não sei o que. A gente sabe que não é por isso. A gente sabe que é pela graça e pelo sangue de Jesus. Não é por merecimento, não é por penitência, não é a gente pagando as coisas, fazendo esse tipo de coisa para as pessoas, igual na época muito antiga, onde se dava lotes às vezes para a igreja, onde se dava qualquer tipo de bem para abater a sua culpa, abater o seu pecado, e as pessoas acreditavam que era assim. Mas a gente sabe que a morte de Jesus ele é o cordeiro que foi imolado, e é pela graça. Nós estamos aqui na presença de Deus pela graça, não é por merecimento. E outras coisas que nós esquecemos quando nos colocamos nesses lugares de carcereiros de Deus, né? De juízes de Deus, que a gente também nessa terra a gente não vai atingir a perfeição,
a gente não vai deixar de pecar. Então, se um irmãozinho está pecando sobre qualquer coisa, o máximo que você pode fazer é aconselhar em amor. Mas isso é você fazer de uma forma muito sábia. Tem um versículo da Bíblia também que fala sobre isso. Chame o seu irmão, advirta ele, chame 2 testemunhas. Se ele não aceitar, chame 2 testemunhas. E tem esse versículo na Bíblia também. Só que o que eu vejo hoje que não é por amor. Eu vejo hoje que é algo discriminatório, que muitas vezes as pessoas fazem. É realmente um gueto, é se isolar. Né? É como se dentro da igreja também tivesse uns grupos de quem é mais crente, quem é menos crente. Existisse esse tipo de coisa. E isso não é espírito de paz, não é o que Deus nos chama para fazer. Pelo contrário, isso é o espírito de Lúcifer no meio da igreja. Porque toda vez que a gente tem esse ar de superioridade, toda vez que a gente acha que a gente tem algo de melhor a oferecer do que o outro, que a gente é melhor do que o outro, a gente está com o espírito de luz, está cultivando isso. Dentro não só da gente, como dentro das igrejas. A gente tem que ser contra isso, a gente tem que combater esse espírito. Isso é muito complicado, porque, primeiro, você começa também a não ver a sua própria vida. Você começa a se colocar só na vida do outro, olhando só para o outro, como se você também não pecasse. Tem esse perigo também. Quando a gente está vigiando muito a vida do outro, a gente se coloca na posição de Deus, como se a gente fosse o juiz, né? E a gente esquece que a gente também é pecador, que a gente também peca. Então a gente fica em função do outro. Então que a gente possa não ter esse tipo de comportamento no nosso meio, que a gente possa combater esse tipo de comportamento e não também se isolar, ficar em guetos, que a gente não se isole. Porque o mundo, gente, quando a gente, na igreja, que é um lugar onde deveria ter mais amor, onde deveria ter mais compreensão, onde as pessoas deveriam ser mais, ter mais empatia, se colocar mais no lugar um do outro, quando a gente não faz isso, o mundo abraça. As pessoas se decepcionam lá dentro da igreja, vão para o mundo e o mundo abraça elas. Então a gente precisa combater esse tipo de comportamento que é tão nocivo no nosso meio. Onde a gente se coloca na postura de juiz de Deus. Como se Deus tivesse delegado isso para a gente. Vai e seja advogado de acusação desse irmão aí. Entendeu? Se coloca nessa postura aí porque eu te dei autoridade. Não. Toda autoridade é instituída por Deus. E ela é instituída para quem tem essa autoridade. Um pastor tem a autoridade de disciplinar o irmão, mas muitas vezes nós queremos ser superiores até, às vezes, até o pastor. Superiores a ter uma autoridade que Deus não nos deu. A gente possa se colocar mesmo como irmão. Irmão. Não é porque irmão briga, se desentende, mas ele quer o melhor. Um bom irmão, ele sempre quer o melhor um do outro. Ele sempre, quando fala assim, não vai por aí, tudo, mas é em amor. É em amor. Não é para discriminar, não é para julgar, não é para colocar o dedo, não é simplesmente para se afastar da pessoa. Isso não é o nosso papel como irmão. Não é bancar o fariseu, né? Não é para bancar o fariseu. Não é para religiosidade. Isso, viver uma religiosidade, isso aí. Não é para isso que nós fomos chamados. Nós somos chamados para ser irmãos, porque nós somos filhos de Deus. Então, nós somos chamados para ser irmãos um do outro. E o irmão não tem esse tipo de comportamento. Que a gente possa pensar nisso todo dia e começar a vigiar, começar em mim, começar no Gustavo, começar no Nicolas, e a gente possa se vigiar, combater esse tipo de comportamento que é tão nocivo. E para Deus a gente tem que lembrar também que não existe pecado menor e pecado maior. Esse juízo de valor muitas vezes são os homens que têm, mas para Deus não existe pecado maior nem pecado melhor. Então nesse momento nós vamos orar, vamos pedir a Deus inclusive por isso, para que Ele nos tenha misericórdia de nós, que a gente possa simplesmente pensar
no amor ao irmão e não na discriminação, e não viver isolado numa bolha, como se a gente fosse superior a alguém, que a gente possa ter esse comportamento dentro do nosso ambiente, não só evangélico, mas fora também. E também não largue seu ministério. Muitas vezes eu fiz isso, eu tenho alguns testemunhos, foi no Instagram, mas um dia eu tive para falar com vocês. Eu larguei muitas vezes meu ministério por causa disso. Pessoas apontaram o dedo na nossa cara, ao invés de aconselhar de uma forma com amor, com a Bíblia, acusavam. E você não está fazendo nada de errado. E muitas vezes o inimigo usa pessoas até mesmo dentro da igreja para parar o seu ministério. Então não pare. Independente se você estiver caminhando, alguém se levante contra você, e vão se levantar, meu irmão. Se levantar contra Jesus, nós não somos perfeitos, nós não somos melhor que Jesus. Vão se levantar pessoas. Então por isso peça a sabedoria que vem direto dos céus para te conduzir, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por mais esse dia. Quero te agradecer pela vida de cada pessoa que apoia o ministério. Que o Senhor honre, Senhor Deus, a vida das pessoas, dando em dobro tudo que eles desejarem para nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir sabedoria, não religiosidade nas igrejas ou em qualquer lugar, Senhor. Que possamos ser sábios conforme o teu querer. Abençoe o nosso dia, nossa tarde, nossa noite, que os seus anjos nos guardem no livro de todo mal. Guarde os nossos pequeninos, nossos alunos, os jovens e adolescentes nas escolas, na entrada, na saída. O Senhor dê ordem aos seus anjos por mais esse dia para os guardar e nos guardar para que possamos permanecer nos seus caminhos, para que possamos ser fiéis a Ti, não religiosos, querendo manter leis dentro da igreja. Sim, devemos ser corretos, mas não devemos ser religiosos, Senhor Deus, e sim corrigir com amor e ser corrigido também com amor, Pai. Eu quero te pedir, nesse dia, transforma os nossos corações para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Pai, vai ao encontro daquele que está enfermo fisicamente, traga cura, traga paz aos seus corações, traga restauração e saúde e cura, Senhor Deus, se assim for a sua vontade. Clamo a Ti pela vida espiritual, emocional e financeira, traga restauração, Senhor Deus, para que possamos ter uma intimidade com o Senhor e possamos sentir a Sua presença e amar o próximo como a nós mesmos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus. Fiquem na paz, o Senhor é contigo, somente não desista. Deus abençoe, até amanhã, se Deus quiser. Amém. Fique na paz.